Oh, glória a Jesus e glórias a Deus. Na Epístola de João, no capítulo de número 5 e versículo de número 17, nós temos aqui uma afirmação muito boa que nós precisamos prestar atenção e ter cuidado com as coisas. No livro de Marcos, a Bíblia diz que todo pecado e blasfêmia será perdoado ao homem. Mas o pecado contra o Espírito Santo não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem o vindouro. A Bíblia diz que não há perdão para um homem ou para uma mulher que ele blasfemou contra o Espírito de Deus. Que ele é uma coisa horrível, né? É uma coisa muito triste. Você imagine a ira de Deus contra uma pessoa dessa. Em João, no Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo 36, a Bíblia diz que aqueles que não aceitam o Filho de Deus, ou seja, não aceitam o perdão de Deus através de seu Filho Jesus, a ira de Deus continua sobre ele. A ira de Deus continua sobre essa pessoa. Isso está falando depois da morte do pecador. Que ele teve a oportunidade de pedir o perdão e receber o perdão e a graça da salvação, e ele dizer: não quero. Eu já vi isso. E aqui no versículo 17 do capítulo 5 de 1 João, nós temos outra afirmação aqui, que diz assim: toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Tem pecado que não é para a morte, que morre. A morte física, está falando esse versículo. Porque espiritualmente, todos os pecadores estão mortos. Estamos mortos no deleite de pecado, já está morto. Se vós não se arrepender dos vossos pecados, morrerão nos seus deleites de pecado. Efésios capítulo 2, versículo 2. Antigamente estava morto nos seus pecados, mas agora vivificou em Jesus. Então a humanidade está morta. Quem não nasceu de novo em Cristo está morto no sentido de comunhão com Deus. E nesse versículo da Epístola de João, capítulo 5, versículo 17, a Bíblia diz: toda a iniquidade é pecado. Toda iniquidade é pecado. E há pecado que não é para a morte. Há iniquidade e há pecado que não é para a morte. Física aqui. Por que é física? Porque o versículo 18 diz: sabemos que todos aqueles que é nascido de Deus é gerado, conserva em si mesmo, e o maligno não lhe toca. E o maligno não lhe toca.
Uma pessoa que foi gerado por Deus, criado por Deus. O maligno não lhe toca, o diabo não lhe toca. Às vezes eu vejo, encontro algumas pessoas que têm medo até desse nome, ele tem medo. Mas não é para você ter medo. Ele já foi derrotado. Nós temos que compreender que o poder das trevas existe. Os demônios existem. Os principados existem, isso são fatos. Ele comanda país, nações, estados, municípios, casas, pessoas. Isso é verdade. Nós não podemos sair dessa realidade. Mas Jesus afirmou algo que as portas do inferno, essas mal, não prevalecem contra a igreja. Não prevalece. Ele tenta, mas em Tiago, capítulo 4, me parece, versículo 7, resistir ao diabo, resistir a ele. Ele fugirá de vós, fugirá de você. É o que a Bíblia nos ensinou. Ele fugirá de vós. E o maligno não lhe toca. Não lhe toca. Ele pode lhe oprimir. Mas lhe tocar não. A igreja do Senhor Jesus Cristo é intocável na terra. Quando ela é tocada, é porque homens que fazem o corpo de Cristo se desviaram dos caminhos do Evangelho. Se desviaram da luz do Evangelho. O Espírito Santo de Deus não está mais naquele corpo de Cristo. Não está mais. A Bíblia diz que maior é quem está no corpo de Cristo do que quem está no mundo. Lá em Lucas capítulo 10, a Bíblia diz que Jesus pegou 70 pessoas e disse, olha, vai em dois, e vai pregar o reino de Deus por aí. E na casa onde você chegar, você diz, a paz esteja nesta casa. Se tiver paz, e se não tiver paz, a sua paz volta para você. Ensine sobre o reino de Deus. Ensine sobre o novo nascimento. Eles saíram. Depois eles voltaram e disse, Senhor, aonde nós andamos, os espíritos imundos se sujeitam ao teu nome. Hoje é a mesma coisa, meus amados. Aonde esse homem vai, o demônio se sujeita. Quando eu vou chegando, ele sai. E o que tem a ousadia de ficar? Quando eu digo sai em nome de Jesus, ele sai, acabou. Não dá muita conversa com ele. Eu digo em nome de Jesus, vai embora. Ele vai embora. Às vezes, encontramos alguns deles que diz, não saio não. Eu estou aqui há tanto tempo, como se fosse a casa dele. É simples, eu digo, não rapaz, não diabo, você é transgressor da lei de Deus.
Você não tem o direito de estar nesse corpo, não. Saia. Eu estou lhe mandando em nome de Jesus, você ir embora. Pronto, acabou-se. Foi assim nos tempos de Jesus, será assim hoje e eternamente. Porque Jesus disse, estarei convosco até a consumação dos tempos. Ele está com a gente. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. E os 70 disse, os espíritos, Senhor, se sujeita quando eu falo no seu nome. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Para aqueles 70 discípulos dele? Quantos 70 discípulos de Jesus está nesta terra? Eu faço parte desses 70 vezes 70 aí por diante. Jesus disse, eu via Satanás caindo como um raio do céu. Eu via quando ele caía. Quando você usou o meu nome. Hoje, quando você usa o nome de Jesus e faz a obra de Deus através do Espírito Santo, os demônios caem por terra. E o nome do Senhor Jesus é glorificado em sua vida, aonde é que você esteja. Mas Jesus deu um alerta para nós. Mas se alegrais nos seus corações, não porque expulsou esses demônios em meu nome, não porque curou os enfermos em meu nome. Tudo isso é bom, mas fique alegre, sorria, porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. A maior beleza do cristianismo, da Igreja de Cristo, é ter a convicção que um dia vai estar com Jesus. Paulo disse certa vez, se não houver ressurreição, tudo que eu fiz foi em vão. Todo o meu trabalho foi perdido, e dos profetas, e etc, etc. Paulo disse, o que eu ouvi e vi, não chegou ao coração de você. Por isso, vamos seguir a Jesus. Vamos ser discípulos do Altíssimo. Andar com Ele. Sentir Ele. Nessa viagem, vamos ter dias difíceis. Vamos ter cansaço, enfado. Mas a Bíblia diz, aquele que confia no Senhor, renovará suas forças. Aquele que confia em Deus, renova as suas forças. Anda e não se cansa. Trabalha e não fica fadigado. Assim foi a palavra do profeta Isaías. Por isso, amados irmãos em Cristo, Jesus Cristo te ama e está te chamando para você fazer parte do corpo de Cristo. Que a paz de Deus e as doce consolação do Espírito Santo esteja com todos nós. Amém e amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe.